Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas a gente vai falar hoje sobre os 3 graus de narcisismo. E é claro, sempre falando dentro da palavra de Deus e trazendo comentários, porque a gente está fazendo o estudo desse livro aqui, ó, Mentes Perigosas. Então, se você quer aprender sobre o narcisismo, como evitar essas pessoas, como identificar essas pessoas, como sair do relacionamento abusivo, você precisa assistir todos os vídeos dessa série. Já tem um vídeo gravado, que foi o primeiro vídeo, eu quero que você acesse, está aqui no canal, e a gente vai dar hoje continuidade a esse estudo. Gente, é o seguinte, a gente parou aqui... Pronto. A realidade é contundente e cruel. É verdade, né? A realidade de conviver com pessoas assim e saber que existem pessoas assim foi uma realidade difícil de entender, de aceitar na minha época. Entretanto, o mais impactante é que a maioria esmagadora está do lado de fora das grades, convivendo diariamente com todos nós. Ou seja, tem pessoas, quando a gente começar a falar dos graus, você vai ver que tem pessoas que fazem coisas menores e tem pessoas que fazem coisas piores, certo? Então, quando ele diz aqui, a esmagadora, né? Maioria está do lado de fora, o que ele está querendo dizer é que não necessariamente o narcisista vai ser psicopata, não necessariamente o narcisista vai matar, não necessariamente vai cometer delitos ao ponto de ser preso, né? Vamos dizer assim. Mas isso também não significa que essas pessoas não trarão danos irreparáveis para as suas vítimas. Porque antes mesmo disso acontecer, né, de houver algo mais sério, certamente houve o abuso psicológico, certamente houve o planejamento, certamente houve a manipulação, houve o encantamento, como Davi diz, né, sobre a minha tenda, sobre a minha casa, sobre a minha mente não vale encantamento. Por quê? Porque ele sabe que tem pessoas que fazem isso. A gatinha ali, minha, deixa eu tirar a gatinha daqui. Continuando. E eles estão convivendo diariamente com todos nós. Eles transitam tranquilamente pelas ruas, né? Quem vê cara não vê coração. Não é verdade? É uma frase muito certa. Quem vê cara não vê coração. E essa frase, ela vai se encaixar tanto para o lado bom como para o lado ruim. Realmente, quem vê cara não vê coração. Tem uma certa questão que, por exemplo, as pessoas elas ficam muito fechadas ou elas se enclausuram e se frustram tanto, foi tão machucada, foram tão violentadas que elas se fecham, essas vítimas elas se fecham ao ponto de não confiarem mais em ninguém. Mas ainda existem sim pessoas que estão do lado de fora, que elas podem se aproximar. E que elas são pessoas boas, que não necessariamente são pessoas más, né? Eu explico isso detalhadamente no curso que você pode adquirir, né? Com um presente assim excelente, uma promoção, como é que eu poderia dizer, imperdível, e você pode estar acessando o link aqui embaixo. Certo? Então elas transitam tranquilamente pelas ruas, elas cruzam os nossos caminhos, né? Talvez você em um lugar, em um posto de gasolina, em uma padaria, você vai estar ali dando bom dia, falando com uma pessoa que você não sabe que aquela pessoa é uma narcisista. Né? Você não sabe que aquela pessoa é uma pessoa psicopata, você não sabe quem é aquela pessoa, por isso que a gente tem que orar e vigiar, tá certo? E frequentam as mesmas festas, dividem os mesmo teto, dormem na mesma cama, né? Para as mulheres, para os homens aí que vivem esse relacionamento abusivo ou que já viveram, que seus cônjuges eram realmente pessoas de mau caráter mesmo, pessoas difíceis e que ou estão presas ainda dentro desse relacionamento, precisando estar se libertando desse relacionamento, e há uma estratégia para se libertar desse relacionamento, que é o que eu falo no curso,
né? Ou então está voltando a se relacionar de novo, porque terminaram com essas pessoas, mas ficou uma ferida. Ficou uma marca, né? Ficou um trauma e essa pessoa ela não consegue mais se relacionar, né? Então no curso a gente fala tudo, tá bom? É importante ressaltar que os psicopatas possuem níveis variados de gravidade, leve, moderado e grave. Bom, eu poderia dizer o seguinte, que o primeiro é manipulação e engano, certo? É o grau mais leve. São pessoas que manipulam, são pessoas que enganam, são pessoas que mentem, né? São pessoas que estão ali e que realmente tudo tem que coexistir para que eles fiquem bem, para que eles consigam aquilo que eles querem. Então eles manipulam tudo à volta deles, eles não respeitam a vontade do outro, eles não respeitam o posicionamento do outro, eles não respeitam o que o outro decidiu, eles precisam de alguma forma estar submetendo as pessoas, ou no seu trabalho, ou um cônjuge, ou os filhos, a família, os parentes, os amigos, ele está sempre ali de alguma forma tentando trazer a atenção para ele, sempre manipulando, sempre enganando. Esse é o grau 1. O 2 é o comportamento antissocial. Esse comportamento, ele já é um comportamento onde ele fere algumas coisas, né? Ele desrespeita algumas regras. São pessoas que até poderiam ter sido pessoas boas, mas por causa do ambiente, por causa de traumas ou por causa de muita violência ou até exemplos de vida ao redor deles, eles também escolhem, começam a pender para viverem dessa forma, para serem pessoas que também cometem delitos, né? Então acabam tendo comportamentos antissociais. Além da manipulação e do engano, eles acabam furtando, eles acabam fazendo estelionatário, eles acabam se aproveitando da vulnerabilidade dessas pessoas. E o outro, né, o mais grave, é o realmente que tem uma patologia, né, de psicopatia, que é a crueldade e a violência. Gente, eu tô falando aqui, todos esses assuntos que a gente está tratando aqui é referente ao que está no livro, tá certo? Não tem nada de extraordinário você saber identificar ou como identificar. Você não precisa ser um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra para aprender. Aliás, você deve aprender, até porque a própria Bíblia já está falando, a palavra do Senhor já fala, né, que o ímpio está à espreita, esperando o simples, esperando aqueles que não têm muito conhecimento para serem pegos, porque eles têm sede de sangue, eles têm sede, são pessoas que louvam a Ele mesmo, são pessoas que não reconhecem os seus erros. Então a Bíblia já está cheia disso, não é nem uma novidade, tá certo? Pra gente estar comentando sobre isso aqui no canal, tá certo? Então, a crueldade e a violência, ele já vai extrapolar todos os limites. Essa crueldade, essa violência vai chegar realmente a matar, vai chegar realmente a bater, vai chegar a espancar, vai chegar a cometer coisas que realmente essas pessoas precisam estar de trás das grades. Essas pessoas, elas serão pessoas que elas vão ter muito prazer na dor e no sofrimento. Diferente do narcisista, que o narcisista, ele tem uma espécie de outra forma de lidar. Ele só não quer ser visto dentro da vulnerabilidade dele. Ele não quer lidar com a sombra dele. Ele quer projetar a sombra dele. Ele quer que você seja culpado por uma coisa que ele não quer assumir, que ele não quer ter responsabilidade. Então o narcisista, ele faz muito isso. Já o psicopata não. O psicopata, ele realmente tem prazer em fazer o mal. Como lá em Salmos 10 diz, né? Ele tem prazer, ele tem sede de sangue. E algumas pessoas, mesmo sendo narcisistas, elas têm algumas
alguns traços dessa psicopatia, né? Elas vão realmente se sentirem felizes quando te verem sofrendo. Não necessariamente de uma dor física, assim, dela ter te batido ou algo do tipo, mas elas vão se alegrar em saber que você sofreu. Então, fique longe dessas pessoas. Se você identifica que existem pessoas que estão sentindo prazer em estar vendo o sofrimento do outro, em estar vendo que o outro está indo de mal a pior, está vendo que a empresa do outro está falindo, está vendo que o outro está ruim financeiramente, está vendo que o outro está indo com a vida ruim, e você vê que essa pessoa se alegra, você vê que essa pessoa ela não tem um comportamento cristão, um comportamento de trazer uma palavra de vida, um comportamento de estar orando por você, se afaste dessa pessoa. Porque se possível for, você deve ter paz com todas as pessoas. Mas nem sempre é possível, né? E nós não devemos estar do lado daquelas pessoas que são escarnecedores, que escarnecem, que zombam de Deus, que zombam de todo aquele processo genuíno da palavra de Deus, da bondade, né, da empatia. Essas pessoas, mesmo que elas não digam, internamente, essas pessoas, elas estão sim sentindo prazer na dor do outro. Os primeiros se dedicam a trapacear, aplicar golpes, pequenos roubos, mas provavelmente não sujarão as suas mãos com sangue, nem matarão suas vítimas. Já os últimos, né, botam verdadeiramente a mão na massa, com os métodos cruéis, sofisticados e sentem um enorme prazer com seus atos brutais. Mas não se iluda, qualquer que seja o grau de gravidade, todos invariavelmente deixam suas marcas de destruição por onde passam sem piedade. A parte racional ou cognitiva dos psicopatas é perfeita e íntegra, né? Aí você diz, não, ele é doido ou estava, né, não tem noção do que estava fazendo. Bom, aqui pelo livro, né, a pessoa que é especialista nisso está dizendo que a parte racional e cognitiva deles, sim, é perfeita e íntegra. Então, é justamente dentro desse processo que Satanás entra. É justamente dentro desse processo, né? Então, assim, há pessoas que fazem algumas coisas, Satanás só vai até ali. Mas tem pessoas que tem, né, um buraco maior, uma brecha maior, um campo maior para que ele entre e ele atue. Então, ele vai atuar conforme o espaço que você der, o espaço que você está dando para ele atuar. Por isso, sabem perfeitamente o que estão fazendo. Quanto aos sentimentos, porém, são absolutamente deficitários, pobres, ausentes de afeto, de profundidade emocional. Cada parte do nosso cérebro é correspondente a várias sinapses, né? A parte emocional é um lado que ativa certas sinapses, a parte da empatia, a parte da raiva, emoções negativas, emoções positivas. O nosso cérebro ele é muito bem estruturado. Então essa parte emocional, sentimental, de amor, de afeto, de empatia, no cérebro dessas pessoas, elas são deficientes, né? Então elas não vão ter realmente contato. Eu acredito que é por isso que a palavra de Deus lá em 2 Timóteo já diz assim, existem pessoas que são assim e ele dá todas as características, né, que são essas que nós estamos falando aqui, e no final ele diz assim, há pessoas que jamais chegarão ao conhecimento da verdade. Ou seja, há pessoas que elas não chegarão ao conhecimento do bem e do mal. Infelizmente isso é dito na Bíblia, ou felizmente, para a gente poder saber, né? Então, assim, dependendo da pessoa, a gente não tem como globalizar. A gente está fazendo aqui uma análise, a gente está aprendendo, a gente está obtendo conhecimento para que a gente possa aprender a se relacionar. O intuito aqui é para que você aprenda a se relacionar, certo? Então, assim, não é que todas as pessoas que têm isso vão ser capazes disso ou nunca chegarão ao arrependimento, porque nós vemos, sim, pessoas que
cometeram atos cruéis, cometeram, né, assassinatos e que se arrependeram de fato e que são pessoas que glorificam o nome do Senhor. Nós vemos muitos testemunhos, né? Mas isso requer uma disposição, tanto mental como espiritual, para mudança. O próprio apóstolo Paulo, né, em sua trajetória de conversão, foi um homem que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, e a palavra do Senhor diz que ele suspirava pelo sangue dos cristãos, mas ele foi o maior pregador, o maior apóstolo que levou a palavra, a mensagem do evangelho de Jesus Cristo, né? E não houve como ele até os dias de hoje, né? A maioria das cartas e atos são referentes às obras que Paulo fez, certo? Aqui, deixa eu ver aqui. Assim, concordo plenamente quando alguns autores dizem de forma metafórica que os psicopatas entendem a letra de uma canção, mas eles são incapazes de compreender a melodia. Aqui não me proponho, sob nenhuma hipótese, oferecer ajuda terapêutica. Vale salientar, aqui não é ajuda terapêutica. Se você quer ter uma ajuda terapêutica e de mentoria, você deve entrar em contato comigo. Lá no Instagram tem o link da mentoria que você pode fazer comigo e a gente aplica os métodos, os mesmos métodos do curso que está aqui embaixo, que você pode estar acessando e adquirindo, tá certo? Então você pode ter uma mentoria particular para que você possa começar a sair desse relacionamento, para que você possa começar a se relacionar melhor, para que você possa se curar dessa sua experiência, né, de vítima, né, de um narcisismo, vítima de um psicopata na sua vida. Tá certo? Aos indivíduos com esse perfil. Ao contrário, o meu objetivo é informar ao público em geral para que fique de olhos e ouvidos bem abertos, despertos e prevenidos. As suas vítimas prediletas são as pessoas mais sensíveis, mais puras de alma e de coração. Mas o fato de você ter o conhecimento não significa que você não pode continuar sendo pura, sendo genuína, né? E sendo uma pessoa sensível. Na verdade, você precisa fortalecer cada vez mais o seu conhecimento para se relacionar bem, porque às vezes a gente acha que se relacionar é entregar tudo, se relacionar é falar sobre tudo, se relacionar é dizer tudo que você está sentindo, tudo que você quer, tudo que você pensa, tudo que você acha, tudo que lhe aconteceu, tudo que você quer que lhe aconteça, porque a partir do momento que você faz isso, você entrega de mão beijada para o narcisista vir e fazer justamente uma montagem do cenário de vida, de realidade que você está querendo viver. É por isso que ele diz, nós somos almas gêmeas. Então ele projeta tudo aquilo baseado nas informações que você passa. Então por isso é muito importante que você tenha conhecimento, tá certo? Também tenho como propósito expor parâmetros para que possamos avaliar em que escala um de nós está contribuindo para promover uma cultura social na qual a psicopatia ou essas pessoas que enganam encontram um terreno fértil para prosperar. Se não tiver as pessoas sem o conhecimento, não vai ter solo fértil para eles prosperarem, não é verdade? Se você aprender a se relacionar, se você aprender a lidar com pessoas, se você aprender isso, não vai ter mais ninguém que te engane. Não vai ter mais ninguém que venha e te fale uma coisa e que você não possa olhar e diga, ei, calma aí, não é assim. Por quê? Porque eu estou me conhecendo, porque eu estou conhecendo Deus e principalmente o que o Espírito Santo de Deus está te falando, o que o Espírito Santo de Deus está te mostrando, porque como eu sempre digo, a análise e a identificação do narcisista, ela não é só pelo conhecimento de quem é o narcisista ou pelo conhecimento de algum livro que você teve. Ela é principalmente também pela questão espiritual, que se dá também em algumas formas de falar, dizer energeticamente.
Lá em Salmos 68, se não me engano, é Provérbios 16 diz assim, que o homem, ele cava o mal e as pessoas que estão ao redor dele vão entrar nessa cova. E é como se ele tivesse fogo nos lábios. O narcisista, quando ele quer atrair as pessoas para ele, para os relacionamentos, é como se ele tivesse fogo. As pessoas ouvem ele falar e é como se ficassem atraídas. As pessoas não sabem discernir o que é aquilo. É como se fosse gostoso, é bom, elas querem, faz mal e elas querem. Então, mais do que o conhecimento, existe aí um ponto espiritual, né? Até nas amizades, nas pessoas que estão dentro das igrejas, pessoas que enganam, não é verdade? Não estou dizendo daquelas que são pessoas direitas, homens levantados por Deus, mas muitas vezes membros que estão dentro da igreja, que são pessoas assim, que levam vergonha para dentro da casa de Deus, que levam escândalo entre os irmãos. Essas pessoas, elas agem dessa forma, elas encantam no momento, elas atraem as pessoas, mas elas estão levando essas pessoas para uma cova que foi cavada por ela anteriormente. Ou seja, ela arquitetou o que ia fazer com essas pessoas. Gente, a gente precisa compreender todas essas questões. Começar a se aprofundar e a aprender aquilo que contradiz a própria natureza humana. A natureza dos psicopatas é devastadora, assustadora e aos poucos a ciência começa a se aprofundar e a compreender aquilo que contradiz a própria natureza humana. O conteúdo aqui exposto é denso e intrigante. As páginas percorrem a mente sombria de criaturas cuja vida parece não ter se desenvolvido totalmente. Saber identificá-las pode ser um antídoto ou talvez o único contra seu veneno paralisante e mortal. Infelizmente, a desinformação nos torna vulneráveis e indefesos como os sapos tolos. Lembra da história que eu contei? Se você não assistiu o vídeo anterior, você precisa ver o vídeo anterior, que é o vídeo 1, para que você possa ouvir essa história. Certo? Infelizmente, a desinformação nos torna vulneráveis, indefesos, como sapos tolos fisgados pelas habilidades camaleônicas dos escorpiões. Prepare-se, porque certamente você conhece, já ouviu falar ou convive com uma pessoa assim. Gente, essas pessoas, elas são chamadas de camaleões da sociedade. São pessoas que dizem que são uma coisa e não são. São pessoas que desmentem você na frente de outras pessoas. São pessoas, principalmente, que estão criando atritos, que estão criando vergonha e escândalo dentro das igrejas. Trazendo confusão dentro da casa do Senhor, trazendo confusão, trazendo brigas, trazendo discórdia, trazendo desencorajamento. Né? Eu estou aqui tentando me lembrar uma palavra que eu queria dizer, mas é exatamente isso que eles estão fazendo. É o joio. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos parar de nos relacionar também com pessoas que estão nos colocando a viver relacionamentos indignos, relacionamentos que mais nos humilham, mais humilham a menina dos olhos do Senhor do que realmente se tornam um exemplo de família, né? Como o salmista diz, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, quantas mulheres ainda não estão sofrendo, ainda não estão debaixo da mão esmagadora desses homens, por causa da religião, ou por causa de uma palavra religiosa, ou por causa de crenças, ou elas não sabem como se posicionarem, elas não sabem como orarem, elas não sabem o que fazer.
Então elas precisam se informar, elas precisam buscar a palavra de Deus, elas precisam ler a palavra de Deus e compreender que não é só o conhecimento salva, mas principalmente a direção do Espírito Santo. O sinal vermelho que o Espírito Santo vai te dizer, ele vai te dizer, ele vai te mostrar. Mas é preciso conhecimento. O próprio Jesus disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aqui embaixo vai ter a descrição desse vídeo e você vai poder ver um pouquinho só do que é o curso Ei Narciso Despertei. Um curso voltado para você sair do relacionamento abusivo, para você aprender a voltar a se relacionar, para você voltar a reativar a sua identidade em Deus, para você voltar a reativar a sua vida, porque a sua vida financeira, porque o narcisista, quando passa pela vida das pessoas, um dos rastros que ele deixa é a vida financeira destruída. Então aqui você vai ter acesso a um curso completo de um e-book de quase 200 páginas para você, certo? Com todos os passos, as 5 fases e também mais de 7 horas em aula em vídeo, né? Para cada módulo tem várias aulas que eu vou te explicar como você deve lidar com seus parentes, como você deve começar a sair, como aplicar o pedra cinza, como aplicar o distanciamento saudável, né, que é uma ferramenta que eu criei, como fazer o teste de emocional depois que você começou a fazer o distanciamento dessa pessoa. Gente, é completo. É um curso completo. E eu quero que você clique aqui e adquira, porque ele como é que se diz? Vitalício. Ele tá aí, é para você, você vai comprar, você vai acessar e ele vai ser uma bênção para a tua vida, tá certo? Eu quero também ouvir aqui nos comentários a sua experiência, o que você acha, o que você pensa, né? Qual foi a sua experiência, algum tema que você queira colocar aqui, alguma observação, um comentário, porque a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo para você. Se inscreve no canal, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. A gente precisa fazer essa galera conhecer, ter esse conhecimento, tá bom? E se liga nos próximos vídeos também, não só esses, mas outros temas sobre relacionamento que nós temos aqui no canal. E é sobre isso mesmo. Beijo, beijo, beijo e até mais.